Avaliação de potenciação, potenciação com expoente negativo, raiz quadrada, 7º ano, 4º bimestre, 3ª avaliação, 4ª prova, primeira parte. Calcule o valor de. Aqui nós vamos trabalhar com as potências. Então, nós não podemos esquecer. Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Se eu tenho, por exemplo, 4 elevado ao quadrado, eu tenho o número 4, que é a base, e é ela que vai ser repetida. E o 2, que é o expoente, é quantas vezes eu vou repetir a base. 4 vezes 4, 16. O número maior chama base, é o número que eu vou repetir. O número menor é o expoente, é quantas vezes eu vou repetir a base. Tem alguns casos particulares. Por exemplo, o expoente zero. Todo número elevado a expoente zero é igual a 1. Não importa se é negativo, se é positivo, se é quadradinho, se é letra, não importa. Tá elevado a zero é 1. Letra B, menos 1/10 ao quadrado. Também é um caso particular. Por quê? Eu posso resolver menos 1/10 elevado ao quadrado, como eu resolvi aqui no 4 elevado ao quadrado. A minha base é menos 1 décimos, e eu vou repetir ela 2 vezes. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. Ou eu faço dessa maneira, ou eu estudo os casos particulares e resolvo assim. Menos elevado ao expoente par é mais, sempre. Se for elevado ao expoente ímpar, é menos. 1 elevado a qualquer expoente é 1. Não importa qual seja esse expoente. 1 elevado a qualquer expoente, 1. 10 elevado a qualquer expoente é o número 1, seguido de tantos zeros quanto for o expoente. O expoente é 2? 2 zeros. Olha, o resultado é o mesmo, sem fazer conta, sem perder tempo. A gente já chega no resultado. Letra C, mais 4,6 elevado ao quadrado. Ou seja, a minha base é mais 4,6 e eu vou repetir ela 2 vezes, porque eu tenho um quadrado aqui. Aí eu vou colocar aqui 4,6 vezes 4,6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 4, 24. 25, 26, 27. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 4, 16. E 2, 18. 6, 7, 4, 11, vai 1. 8, 10 e 1, 11, vai 1. 2. Então, ó, depois da vírgula, 1, 2 casas. Depois da vírgula, 1, 2 casas. Sempre do final para frente do número. Aí analisa. Depois da vírgula, 1, 2 casas. A vírgula tá aqui. Depois da vírgula, 1 casa, 2 casas. Então, aqui deu mais, porque mais sempre será positivo, com sinal ou sem sinal. 21,16. 21 inteiros e 16 centésimos. Agora, nós vamos na letra D. A minha base é menos 0,3 e o meu expoente é 3, é o cubo. Então, ele vai repetir 3 vezes a minha base. O número decimal, ele às vezes é meio traiçoeiro, principalmente 0,1, 0,2 e 0,3. Porque quando eu multiplico 0,3 por 0,3, 3 vezes 3, 9. Multipliquei os números. O zero nem precisa multiplicar. Depois da vírgula, tem uma casa, 2 casas. Vamos contar? 1, 2. Depois que vem a vírgula e o zero aqui.
Aqui eu completo com 0. Vamos ver se deu certo? Depois da vírgula, 1, 2. Depois da vírgula, 1, 2. Então, aqui, olha, vai dar menos com menos mais 0,09. Agora, eu vou multiplicar 0,09 por 0,3. 3 vezes 9, 27. Os do zero não precisa multiplicar. Então, olha, a vírgula tá aqui. Depois da vírgula, 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. A vírgula vem aqui. Vamos ver se tá certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui vai dar menos, mais com menos, menos. Vamos de novo. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ou então, menos elevado a expoente ímpar sempre vai dar menos. 0,027. 27 milésimos. Exercício 2. Reduz a uma só potência. Então, nós vamos reduzir a uma potência só. Ou seja, reduzir é diminuir. Em vez de ter duas aqui potências, eu vou deixar em uma só. Mas aqui não está escrito reduz a uma só potência e calcule. Então, não é para calcular, é só para reduzir. A base é igual, eu conservo a base. É uma divisão. Eu conservo a base e subtraio o expoente, 5 menos 3. Porque quando eu estou dividindo o meu lanche, as minhas coisas, elas estão diminuindo. Então, eu faço uma continha de menos. O nosso parênteses tem que estar aqui. 5 menos 3, 2. Esse é o resultado. Então, vamos fazer aqui. Aqui em cima, vamos fazer. Olha, se eu tenho menos 3 ao quadrado, quem está sendo elevado ao quadrado é só o 3. Então, vai ficar menos 3 vezes 3. Então, vai ficar menos 3 vezes 3, 9. Porque o sinal não está sendo elevado ao parênteses. Se eu tenho menos 3, isso tudo elevado ao quadrado, eu estou elevando o menos, olha, está sendo elevado o menos e o número, tudo que está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3. E menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9. Aí, a gente percebe claramente que menos 3 ao quadrado sem parênteses é diferente de menos 3 com parênteses elevado ao quadrado. Então, se é negativo, eu não posso de jeito nenhum esquecer o sinal. Então, para não esquecer o sinal nunca, a gente usa o critério, sempre põe o parênteses quando a gente está lidando com redução de potências ou calcular potências, né? Mais 2,8. Aqui é uma multiplicação. Quero que multiplique o meu salário, o meu dinheiro. Eu quero que multiplique, eu quero que ele aumente. Então, eu vou fazer o 3 mais o 5. Lógico, sempre eu olho se eles são iguais. Mais e mais, 2,8 e 2,8. 2 inteiros e 8 décimos. Então, aqui vai ficar mais 2,8, 5 mais 3, 8. Letra C. Menos 3 inteiros de 98 centésimos. É uma potência de uma potência. Eu conservo na base e multiplico os expoentes. Menos 3,98, 2 vezes 5, 10. Letra D. Menos 3,7. 3 inteiros e 7 décimos. Aí é uma multiplicação. Quero que meu dinheiro, as coisas que eu gosto, seja multiplicado, porque eu quero que aumente. Então, vai ser 7 mais
2. Se aqui não tivesse número nenhum, seria o 1. Então, olha, menos 3,7, 7 mais 2, 9. Terceiro exercício. Calcule o valor das seguintes expressões numéricas. Eu tenho uma potência, eu tenho uma outra potência. Primeiro, eu tenho que resolver a potência. Então, olha, mais 0,8 ao quadrado, mais sempre vai dar mais. Vamos fazer elas aqui. Então, olha, 0,8 vezes 0,8. 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8, 64. Depois da vírgula, duas casas. Uma, duas. Uma, duas. Vamos conferir? Uma, duas, certinho. 0,64. Menos. Sinal de mais elevado a expoente par ou ímpar, não importa, será sempre mais. 3,4 vezes 3,4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. 1, 13. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 1, 10. 6, 3 e 2, 5. 1 e 1. Depois da vírgula, uma, duas casas. Depois da vírgula, uma, duas. Então, aí a gente confere. Depois da vírgula, uma, duas. Depois da vírgula, uma, duas. Certinho. Agora, nós vamos eliminar o parênteses. Mais 0,64 ou 64 centésimos. Mais com menos, menos. 11,56. Sinais diferentes, conta de menos. Conta de menos. Então, vai ficar o maior, que é 11 inteiros e 56 centésimos, menos 0,64 centésimos. Já está igualado as casas, 4 para 6, 2. 6 não dá para chegar em 5, então eu empresto e aqui fica 15. 6 para 15, 9. 0 para 10, 10. Ficou 10 inteiros de 92 centésimos. Tampa o sinal. Quem é maior? É 0 ou é 11? É 11. O sinal dele é menos, continua menos. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, nós temos essa divisão e essa potência. Essa potência é mais forte, é ela que eu tenho que resolver. Então, o que eu vou fazer? Como essa divisão está separada por um sinal de menos, eu posso já ir resolvendo essa divisão também. Então, vai ficar 2/5 numa divisão onde aparece fração ou na primeira ou na segunda. Sempre eu conservo, deixo igualzinho a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, aqui vai ficar 20 oitavos. Menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Vou até pôr o parênteses. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, agora eu vou simplificar. Dá para dividir por 5 e por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Aqui, ó, dá para dividir por 2 e por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. 4 e 4 dá para dividir por 4 e por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Sobrou 1 vezes 1, que é 1. E 1 vezes 1, que é 1. Menos 9/16 avos. Eu tenho que tirar o mínimo de 1 e 16.
o mínimo de um número e o número 1, sempre será o outro número. Então, no caso, o 16. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 1, 16. Isso porque nós estamos encontrando frações equivalentes, que sejam iguais, porém com outro número. 1 inteiro é igual ao quê? 16 partes de uma fração que foi dividido em 16. Se ela foi dividida em 16 e eu peguei 16, isso quer dizer que eu peguei ela inteira. Aqui, o número de baixo é igual. Isso quer dizer que o número de cima também é igual. Agora, o número de baixo está igual, conserva ele. 16 menos 9. E 16 menos 9, 9 para 16, 7. 7 16avos. Sinal do número maior. O maior é 16, sinal dele é mais, continua mais. Aqui, eu vou voltar nesse daqui. Quando eu estou encontrando o mínimo e eu estou achando uma fração que seja igual essa daqui, ó. Embaixo não é 1. Se eu multipliquei 1 e deu 16, eu multipliquei por quanto? Por 16. 1 vezes 16, 16. Em cima, eu também tenho que multiplicar por 16. 1 vezes 16, 16. Quarto exercício. Calcule o valor de A na expressão. A é igual a 1,25 dividido por 0,5 ao quadrado menos 2,7 dividido por mais 0,3 ao quadrado. Primeiro, eu tenho que fazer esse número decimal elevado ao quadrado. O resto eu copio igual. 1,25 dividido por menos elevado a expoente par sempre vai dar mais. Então, menos 0,5 vezes menos 0,5, menos com menos, mais. 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25. Depois da vírgula, 1, 2 casas. 1, 2. Põe a vírgula aqui, 0. Confere. Depois da vírgula, 1, 2. Depois da vírgula, 1, 2. Isso é igual a 0,25. É mais, eu não preciso nem pôr o sinal. Se eu colocar o sinal, eu tenho que pôr parênteses, porque senão fica 2 sinais juntos. Menos, agora aqui eu tenho que pôr o parênteses, menos 2,7. Dividido por mais, sempre será mais. 0,3 ao quadrado. 0,3 vezes 0,3. Vamos fazer essa conta? Aqui, ó. 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. Depois da vírgula, e lembrando que quando é zero, eu não preciso multiplicar por zero. Aí, ó, depois da vírgula, eu tenho uma casa, 2 casas depois da vírgula. Uma casa, 2 casas. A vírgula vem aqui. Eu completo com 0. Vamos ver se está certo. Depois da vírgula, 1, 2 casas. Depois da vírgula, 1, 2 casas. Então, vai ficar 0,09. Agora, eu tenho que fazer essa divisão e essa. Vamos começar com essa daqui. 1,25 dividido por 0,25. Eu sempre deixo um espacinho aqui. Se eu precisar usar, dá para mim colocar. Depois da vírgula, eu tenho 2 casas. Depois da vírgula, 2 casas. E na divisão, a primeira coisa a fazer é igualar as casas depois da vírgula. Então, é só cortar e cortar, porque as duas têm 2 casas depois da vírgula. Eu vou dividir 125 por 25, porque eu não leio 0,25, não tem vírgula. Aí, eu vou fazer a tabuada do 25. Não sabe? Faz a continha.
25 vezes 1 é 25. 25 vezes 2, 50. 25 vezes 3, 5 vezes 3, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Tá longe ainda, é 125. Porque 1 não dá para dividir por 25, 12 também não é menor, 125. 25 vezes 4, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 125, ou seja, eu ponho 5 aqui, 5 vezes 25, 125. Para 125, nada. O nosso A é igual a 5 menos com mais, menos 27 dividido por 0,09. 27 não tem vírgula. Se eu precisar, eu ponho uma vírgula e os 2 zeros, porque depois da vírgula tem 2 casas. Depois da vírgula, 2 casas. Corta a vírgula e corta a vírgula. 27 dá para dividir por 9? Dá. E vai dar 3. Aqui era 2,7. Pera. Vamos de novo, que aqui ó, eu tenho 2,7. Vamos de novo. 2,7 dividido por 0,09. Olha, 2,7. Então, igualar as casas depois da vírgula, que tem uma, e aqui tem 2 casas. Então, 2 casas, completa com 0. Corta a vírgula, corta a vírgula. Eu vou dividir 2, dá para dividir por 9? Não. E 27? Dá. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Abaixo 0, abaixou, põe lá. Então, deu 30. Aqui vai ficar A igual a 5, menos com menos, mais 30. E 5 mais 30, A é igual a 35.